Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, ó, vamos dar uma olhadinha para ver como se faz a investigação de eosinofilia, tá? Então, assim, ó, primeira coisa que tem que tirar, né? Que eosinofilia é aquela coisa da, né, alergia, parasitose, tem que pensar nisso e aquilo. Não, não é bem assim. Tudo depende vamos dizer assim, de um espectro de coisas, tá? Então, não é simplesmente pegar e sair dizendo que é isso, tá? Ou vamos dizer assim, normalmente, se ela se resolver conforme for o histórico e tudo, até pode, tá? Mas a gente precisa ter certeza de que não é isso, tá? Então isso tem que ficar bem claro, tá? Então, primeira coisa, os níveis, tá? Então, 1.500, tá? Acima de 1.500 e acima de 5.000, tá? Então, isso vem lá no hemograma, tá? Então, assim, eu vou ter que ter eosinofilia relativa, ou seja, o percentual da célula vai estar alto, e junto com leucocitose, né? Para chegar nesses níveis aqui, tá? Então, é a primeira coisa. Então, obviamente, eu só vou chegar nisso partindo do hemograma, tá? Então, assim, ó, a eosinofilia por si só, e principalmente se for leve, não vamos dizer assim, ela por si só não vai ocasionar nada. Agora, se essa eosinofilia persistir e principalmente for aumentada, pode ser que aonde era para ela proteger, ela vai, vamos dizer assim, danificar, tá? Então, isso aqui é outra coisa. Então, claro, eu tenho que ver a eosinofilia, eu tenho que ir atrás, né? Mas não sair dizendo e principalmente tratando, achando que é parasitose, tá? Ou é alergia, tá? E alergia a quê? Né? Tem mais essa aí, tá? Então tem que cuidar isso. Eu insisto nisso que tem que cuidar esse tipo de coisa. Bom, então aqui, ó, primária, secundária ou idiopática. Que tipo é? Então onde é que eu vou botar esse paciente, tá? Primária, proliferação clonal. Bom, então aqui nós estamos falando de uma leucemia, tá? Uma leucemia mieloide crônica com eosinofilia, ou uma leucemia eosinofílica crônica que é muito rara, tá? Mas, então, nós estamos chegando primeiro o que? É uma doença clonal, então é uma neoplasia, tá? Secundária, ou seja, que são as mais comuns, isso aqui é bem raro, as primárias, as secundárias, as mais comuns. Então, o nome já está dizendo, secundária. Então, tem uma causa, ela pode estar aparente ou não, tá? Isso vai depender da causa, né? Então, assim, ó, há doenças não hematológicas, tá? E eu peguei aqui ver a tabela, porque eu tirei essa tabela, então aqui tem, eu trouxe ali em outros slides, para a gente ver o que pode estar por trás disso, tá? E é isso que é importante. Então, por isso, se eu tenho uma eosinofilia, eu tenho que saber se ela é secundária a quê? Para eu chegar aqui a ser primária, o hemograma já vai dizer tudo, tá? Então, o hemograma já vai avisar, certo? Idiopática, a causa pode não ser identificada, mas provavelmente vai ser tratada como sendo secundária. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Tá. Então, assim, ó, o que eu tenho que pensar? Então, o que nós já falamos, tá? As infecções parasitárias, tá? Então, isso é o mais comum, tá? Mas então eu tenho que ver se realmente é. Então, eu tenho que fazer exame para isso e não sair tratando e mandar o paciente embora, tá? Depois, alguns tumores não hematológicos podem dar eosinofilia, tá? Podem dar eosinofilia. Então, isso tem que ficar bem claro também. Então, eu posso estar com eosinofilia secundária, mas secundária a quê? A um tumor, tá? Um outro tipo de câncer. Bom, pode ser. Esse outro tipo de câncer pode ser hematológico ou não, tá? Então, os hematológicos estão linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin e leucemias. Por que não até leucemias agudas, tá? Também bem raros, mas existem leucemias agudas com eosinofilia, tá? Mas como eu falei no outro slide, o hemograma vai identificar isso aqui facilmente, tá? Então não tem como, certo? Medicações, tá? Então nós temos aqui, ó, beta-lactanos.
anti-inflamatórios não esteroidais, sulfas, ranitidina, halopurinol, aspirina, antirretrovirais, fenitoína, tá? Esses medicamentos podem, se o paciente for atópico, ele pode ocasionar. Não é porque se eu vou tomar um halopurinol, eu vou ter eosinofilia. Não, eu tenho que ter, o meu organismo tem que entender isso aqui, como estão, e reagir, certo? Tá? Então isso aí tem que ficar bem claro. E eu deixei aqui por último o que nós temos que pensar. Então, por que eosinofilia é importante e por que não dá para sair pensando só na tal da parasitose e alergia? Porque o eosinófilo tem esses três papéis aqui, e esses três papéis são importantíssimos e eles são muito deletérios aos órgãos onde eles normalmente estão, ou seja, papel inflamatório, trombótico e fibrótico. Tá? Então, três coisas, né, que a gente não quer ter. Né? Então, isso aqui é bem importante da gente pensar. Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó, rapidamente, então isso aqui é só para mostrar, tá? Então, assim, ó, eu vou ver que número de eosinófilo que esse paciente tem, eu vou dar um tempo para ele e vou ver se resolveu sozinho ou não. Se não resolveu sozinho, eu vou ver, então já faz mais de um tempo, essa eosinofilia, ela está em que nível? Tá? Intermediário, nível muito alto, certo? Então, eu vou, mesmo assim, vou continuar monitorando, tá? Depois, então, se ela persistir por muito tempo e for elevada, se for o caso até, eu vou fazer uma biópsia de medula, tá? E vou ver se já não está tendo o quê? Aquilo que eu falei, aquelas três coisas que eu falei antes, já não estão fazendo o quê? Atingindo os tecidos. Então, veja, eu venho de uma questão temporal, por isso que eu digo, eu não posso sair olhando o número de eosinófilo e sair dizendo. Por quê? Porque eu preciso dar um tempo para o organismo, ver se ele resolve ou se ele não resolve. Tá? Então, mesmo não resolveu nos primeiros tempos, tá? O médico entrou com uma medicação. Resolveu? Não, continuou. Pode ser que tenha até aumentado. Bom, então eu tenho que ver outros exames, né? Até para ver se eu não estou com eosinofilia, né? Neoplásica, certo? Então, por isso eu trouxe isso aqui apenas para mostrar o quê? Que eu preciso dar um tempo para ver isso e eu preciso entrar com medicação, a princípio para coisas que já podem, vamos dizer assim, essa eosinofilia já pode ser deletéria. Se resolver, ótimo, se não, nós temos que investigar mais adiante. Tudo bem? Então, isso é bem importante. E aqui eu trouxe em especial, óbvio que nós não vamos ler, a respeito de a parte pulmonar, tá? Então, nós temos distúrbios, tá? Primários do pulmão, então eu vou ler só o primeiro aqui, a pneumonia eosinofílica aguda. Depois nós temos de problemas pulmonares associados à eosinofilia, então asma e bronquite são os mais comuns, tá? Depois, doenças pulmonares associadas, tá? Podem ver aqui a pneumonia, tá? Criptogênica, hipersensibilidade, tá? Depois, neoplasias, tá? Ó, carcinoma de pulmão, adenocarcinoma de outros órgãos, então, como eu falei anteriormente, a eosinofilia, ela pode estar sendo apresentada em função não de um problema neoplásico da medula, mas de um outro tipo de câncer, tá? De outro tecido, tá? Então, normalmente pulmão, tá? E doenças sistêmicas também podem dar eosinofilia, certo? Com problema pulmonar. Entre elas aqui, ó, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, tá? Então, também podem apresentar eosinofilia, tá? Então, vejam como não é tão simples assim, tá? E aqui eu trouxe para fechar, só mostrar isso aqui, ó. Ó, então, nós temos que pensar parte medicamentosa, alérgico respiratório, gastrointestinal, reumatológico, tá? E algumas coisas inespecíficas, mas eu quero chamar atenção aqui, ó. Então, não é só aquela tal daquela parasitose, aquela alergia,
tá? Românticas. Não, nós temos muita coisa, medicamentosa. Então, claro, é alérgico. Alérgico respiratório. Óbvio que eu vou pensar dermatite, rinite, pneumonia eosinofílica, a gente já viu isso. Agora, vejam, eu tenho questões gastrointestinais, reumatológicas, tá? E até ver outras coisas, tá? Com outros exames. Então, por exemplo, doenças da medula, tá? Para ver se realmente tem, vamos dizer, essa eosinofilia, onde se eu consigo achar a origem dela. E vejam, tá? Sinais de alarme. Eu gostei disso aqui, ó. Cardíaco, neurológico e pulmonar. Então, para a gente fechar, eu quero chamar a atenção que para chegar num diagnóstico, tá, da razão porquê de uma eosinofilia, ele é demorado, tá? Precisa de muita investigação, precisa de exames complementares, tá bom? Então não dá para sair tratando achando que é qualquer coisa, porque a gente sabe, conforme até a população, as questões que vão ser investigadas, é muito provável que tenha uma parasitose, mas aí a gente tem que ver idade, né, o ambiente que vive, como é que vive, então tem um monte de coisa até para chegar na própria parasitose, ou seja, não dá para sair pensando que é só isso. Então, eosinofilia é sempre uma coisa séria a ser investigada, tá bom? Obrigado então e até a próxima.